Olá, pessoal! Começa agora o Conversa com a Baronesa, um programa de mulheres para mulheres. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto mega especial. Eu tô aqui com a Cláudia Kovacs e a gente vai falar sobre constelação familiar. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, e com você? Tudo bem também. Bom, fala um pouquinho sobre você e explica pra gente o que é a constelação familiar. Essa constelação familiar ela é tida como uma terapia complementar, tá? E a constelação, o meu início não foi através das constelações nas terapias, foi através da radiestesia, lá em 2016. E aí eu fui fazendo vários cursos, né, de reiki, aromaterapia, de mesa quântica, até chegar nas constelações. Porque há 7 anos, mais ou menos, que eu participo de constelações. E a constelação é algo que é muito difícil, eu sempre falo, é muito difícil de a gente explicar com as palavras, porque a constelação é algo de muito sentir, né? A constelação ela é uma terapia que é denominada fenomenológica. Então, é um fenômeno que acontece. Então, é muito difícil você ter a explicação científica para aquilo, né? Colocar em palavras. Para colocar em palavras o porquê aquilo acontece. Acontece, né? Essa terapia ela foi idealizada, né, construída pelo Bert Hellinger. Ele era um alemão, ele já está falecido. Ele é um alemão que ele foi padre por muitos anos e ele viveu nas tribos da África por 16 anos nas tribos Zulus. E o que acontece? Lá ele começou a reparar que havia muitos rituais e muitas reverências aos ancestrais. E haviam curas, muitas coisas aconteciam. E ele começou a falar, nossa, alguma coisa tem que eu preciso estudar sobre isso. E aí ele voltou para a Alemanha e ele começou a estudar todas as terapias relacionadas ao comportamento humano em relações, né? Então, psicanálise, gestalt, um monte de terapias que existiam na época, inclusive psicodrama, que já é um formato de você dramatizar a sua família, o seu sistema familiar, tá? E aí, só que ele começou a ver que quando você não precisava colocar o script, a história, as informações vinham através do que depois foi dito como um campo morfogenético. Esse campo, ele é um campo de informações que todo mundo traz do seu sistema familiar. E aí, quando você coloca num campo, que a gente delimita um campo para ser feita a constelação, essas informações começam a se manifestar, a vir à tona, porque a gente diz que num sistema, a constelação traz o inconsciente desse sistema. E muitas vezes nós estamos tendo atitudes e situações que a gente passa na nossa vida por fidelidades que a gente chama fidelidade cega, que a gente fica fiel a algum antepassado. Eu vou dar um exemplo. Quando você, às vezes, numa família existem alguns padrões, né? Um deles, vamos supor, pode ser vários, mas um deles. A minha família, todas as mulheres não casam e não são felizes no casamento. Que isso é até muito comum, né? E por quê? Né? O que pode estar por trás? Eu não estou dizendo que todos os casos são esses, né? Mas é um exemplo. A fidelidade é tanta que quando você coloca nesse campo para verificar, às vezes a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó, alguma geração anterior, ela não pôde expressar o amor dela amoroso, né, com a pessoa que realmente ela gostaria de ter casado, ficou aquele amor contido, teve que casar às vezes por outros interesses com outra pessoa, que existia muito... Pela questão da família. Isso. E aí a pessoa não pôde fluir o amor como
como ela gostaria de ter sido. Então, ela não foi feliz no amor. E aí, a fidelidade é tanta que todas as mulheres, o inconsciente diz assim, ela não pôde ser feliz, então eu não tenho o direito também de ser feliz. E a pessoa, ela não sabe, isso é inconsciente É nela. inconsciente. E aí, o que a constelação faz? Traz à tona isso, e nós trabalhamos através de frases que a gente chama frases sistêmicas, que são frases de cura. E os movimentos começam a acontecer naquele campo, né? Quando você coloca num campo, pode ser representado através de pessoas, a gente pode representar através de âncoras, que a gente chama, que são almofadas. Você pode fazer uma constelação através de bonecos, você faz uma constelação com cristais. Então, isso é para ir criando os personagens dessa situação. E existem várias formas hoje em dia de constelar, né? Bert Hellinger, mesmo no processo dele, ele já teve várias formas, foi sendo diferente, cada etapa foi se manifestando, ele foi agregando coisas, né? Antes tinha mais fala, nas nossas constelações tem menos fala, mas e existem essas frases sistêmicas, então tem consteladores que gostam mais de falar, tem outros que gostam que se expresse menos, né? E como que a pessoa, por exemplo, você deu esse exemplo da questão das mulheres, né, não terem sido felizes e isso ter vindo aí no subconsciente. Como que a pessoa ela vai entender que isso gera um problema para ela, que isso pode ter alguma relação com problemas que ela está tendo ali atualmente? Quando a gente delimita ali o campo para ser manifestada essas informações, ela vai ter a percepção, na verdade a constelação traz uma nova percepção. Os fatos não vão mudar, o que aconteceu, o passado aconteceu, né? Daquela forma, você muda o quê? A tua percepção de acordo do que aconteceu. E você mudando a sua percepção, você muda muita coisa na tua vida. Né? Você muda, depende das referências que você tem, você vai ter suas atitudes. Se você muda a sua percepção, você muda a sua relação, né? Porque a constelação vê muitas questões de relação. Então, até quando a gente vai constelar, a gente pede para a pessoa falar sobre um tema. Qual tema ela quer tratar? A gente não deixa algo aberto. Você pode constelar qualquer tema. Qualquer mesmo. Relacionamento amoroso, tudo que for relações, né? Relacionamento amoroso, relacionamento família, relacionamento com o profissional, relacionamento com os amigos, alguém que você se sente às vezes incomodado, eu quero, o que eu tenho que está me incomodando tanto naquela pessoa, eu gostaria de constelar para ver o que está regendo aí por trás, né? Pode constelar situações, você pode constelar nomes, você pode constelar, porque o nome, né, teu sobrenome, tem uma carga muito grande de informações, porque teu sobrenome está de acordo com os teus ancestrais. O que cada sobrenome aí carrega dessa ancestralidade? Então, você pode constelar, eu quero saber, constelar meu nome, qual nome eu devo usar para o meu profissional, né? E aí a gente coloca para ver qual que é o ideal, qual que vai ser mais favorável para o que você busca ali na tua profissão, enfim, né? No meu caso, eu constelei o meu nome para saber qual que seria o melhor para eu trabalhar profissionalmente. Olha só. Né? Então, aí foi demonstrando como é que deveria, né? Como é que se comportava todos esses nomes, a gente coloca. Aí vamos lá, né? Como é que a gente faz a constelação? Como a gente monta uma constelação, né? A gente pode, com as pessoas, que é através de um grupo, a pessoa pede, eu quero constelar meu relacionamento amoroso. Tá bom. Ela escolhe o tema. Ela escolhe o tema e aí ela vai, a gente vai chamar um número, não tem um número mínimo de pessoas, né? A gente sempre fala que o universo vai enviar o tanto que é necessário. E aí as pessoas começam a representar. Só que assim, no meu caso,
eu, quando vou constelar alguém, eu não abro o tema para as pessoas, eu faço no oculto. Ah, então as pessoas que estão, elas não sabem o assunto que vai ser falado, em que vai ser tratado. a pessoa que está fazendo a constelação. Isso. Só que então, a gente delimita fisicamente mesmo um campo. Geralmente a gente coloca um tapete, que a gente está delimitando que ali vai ser um movimento. E as pessoas aí, vamos supor, eu vou constelar você. Aí você vai escolher uma pessoa para representar você e uma outra pessoa para representar o seu tema. Os representantes, eles podem ser, podem representar pessoas, acontecimentos, lugares, partes da pessoa. Às vezes você pode representar a criança, a parte dela, a criança dela. Você pode representar a sua alegria, a sua tristeza, seus sentimentos, as suas emoções, né? Que às vezes eu me afastei da minha coragem. E aí a gente faz um trabalho com um representante da coragem para que essa coragem... É que ela quer tratar, né? Para reintegrar isso nela, algo que está limitando ela na vida dela cotidiana, né? Porque essas informações que vão vindo... a base da constelação é o fluxo do amor, tá? Então, quando um sistema segue 3 leis que a gente chama de ordens do amor, tá? Que eu falo assim, se as pessoas não quiserem constelar, só delas seguirem essas leis, tentarem seguir essas leis no seu dia a dia, ela já muda muita coisa na percepção da sua vida cotidiana, que é o pertencimento, equilíbrio de troca e a hierarquia. Então, quando você transgride isso no seu sistema, a gente chama que começa a dar um nó, um emaranhado. E esse emaranhado fica preso ali. E você começa inconscientemente preso naquela situação que começou esse nó, esse emaranhado. E aí começa a reverberar nas outras gerações, né? E quando isso é visto, quando você começa a colocar ordem novamente, isso começa a deixar que o amor começa a fluir novamente no sistema, porque é o amor incondicional, a força do amor incondicional. Um sistema, ele começa através do amor, do ato do amor, né? E quando ele está fluindo saudavelmente, o sistema começa a ser mais próspero, as pessoas começam a ficar mais leves, elas têm menos doenças, né? Porque doença também é um sintoma. É um sintoma que pode ter a ver com a ancestralidade, alguma coisa que você precisa ver e vem através até de uma doença para que aquilo você preste atenção naquilo, né? Então, tem muitas coisas que estão por trás do tema que você vai tratar. Né? Bom, agora a gente vai precisar fazer uma breve pausinha para o intervalo comercial, mas a gente volta já já, não sai daí. E a constelação familiar tem alguma coisa a ver com astrologia, astronomia? Não. Não tem nada a ver. Embora tenha o nome de constelação. Sim. O que aconteceu foi o seguinte, como vem de uma palavra alemã, né? E essa palavra alemã, ela literalmente o que ela significa é colocação familiar. Só que ela foi traduzida por inglês inicialmente. Então, no Brasil, ele foi traduzido do inglês, do livro, o primeiro livro que saiu foi a tradução do inglês, que já tinha sido traduzido do alemão. Ah, nossa! Entende? Então, o inglês traduziu uma parte dessa palavra como sendo constellate. E aí, o português, né, o Brasil pegou e traduziu como constelação. Mas, inicialmente, pela palavra inicial alemã, ela tem a tradução colocação familiar, que é o teu posicionamento dentro do seu sistema.
né? Então, por isso que as pessoas às vezes confundem. A constelação já remete à astrologia, mapa Eu astral. imaginei que talvez tivesse alguma coisa a ver. Não, é colocação. E também não tem nada a ver com religião. A religião, ela Não. interfere algo nisso, não? Não, a religião não tem nada a ver. Como eu disse, é um campo que a gente delimita, que é esse campo morfogenético, que são as informações do teu sistema, tá? Agora me pergunta, pode constelar algo da religião? Né? Pode. Já aconteceu de a pessoa, eu participar de constelações que as crenças desta religião estavam interferindo porque havia confronto. Vamos supor, uma parte do sistema era seguir uma religião e outra parte começou a seguir outra religião, começou a ter conflitos. Então, essas crenças estavam limitando o fluxo do... E aí deu uma constelação ali... mas não que não está associada à religião. A religião, sim, ao fato de exercer duas religiões diferentes. Isso. Quando nós colocamos a constelação para as pessoas se representarem, elas começam a sentir coisas. E começa, como é um fenômeno, começa a vir informações que você não consegue explicar direito o que está acontecendo. Então, as pessoas acham que é uma manifestação espiritual ali. E, na verdade, não é esse campo morfogenético das informações do sistema da pessoa. Então, aí começa a se manifestar através de sentimentos, de emoções. São coisas que já estão guardadas ali, ela não sabe. Ela não sabe, né? E quando as pessoas estão representando, nós dizemos que nós estamos disponíveis ao campo da pessoa, estamos sendo fiel ao sistema daquela pessoa que está sendo constelada. Então, você não precisa saber da história. Mesmo porque que você está sendo constelada, você não vai ficar interferindo no que está sendo visto nesse campo. Você vai só estar observando. Então, a pessoa que está lá participando, ela vai também ter sensações do constelado. Então, vamos supor, você vai escolher uma pessoa para ser você. Não, é ao contrário. Por exemplo, se você é a constelada e aí eu estou lá representando, estou lá participando. Então, eu vou ser alguém na sua história, certo? Sim. E aí eu vou ter sensações em relação à sua história. Sim. Mesmo que isso não seja sobre a minha vida. Sim, e aí a gente fala, porque tal pessoa foi representar tal coisa, né? Aí, eu sempre falo, preste atenção o que cada um representou, o que sentiu, se reverbera no seu campo. Porque entendi. se você está numa frequência daquele sentimento e tem alguma coisa a ver com o seu sistema, você indiretamente também já está... então às vezes eu estou indo lá e eu vou representar alguma coisa na história de outra pessoa, mas que também vai servir para você. Pra mim. E já aconteceu legal. de eu ver muitas pessoas que representam, reverberar mais até no campo da pessoa que representou do que do próprio constelado. Nossa! Então, é uma forma de você, a gente fala, é uma doação, mas não é só uma doação, você está recebendo muita coisa quando você representa. E vamos supor, você vai constelar a sua relação com o dinheiro. A gente pode constelar qualquer tema, como eu disse, né? E aí, quando elas vão representar, o porquê também reverbera no campo de cada um? Porque são vários sistemas que estão sendo representados ali, né? Então, você faz parte, quem está representando faz parte também de um sistema diferente que é o seu. Mas as 3 leis também regem os sistemas que estão sendo disponibilizados ali. Então, se alguma lei não está sendo transgredida também no sistema dela, vai de alguma forma tocá-la. Recapitula aí quais são as 3 leis. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de troca. Tá, você pode explicar rapidamente o que é cada lei, para o pessoal de casa entender? Do pertencimento, tudo e todos têm o direito a pertencer. Então, um exemplo, às vezes tem um filho que eles chamam um filho bastardo, fora do casamento, ele
né, é uma coisa velada, não foi dita, está lá, foi excluído, né? Em algum momento da outra geração, se essa pessoa foi excluída, alguém vai olhar para isso. Então, começa a ter um olhar para os excluídos desse sistema. Então, começa a ter, sabe aquela pessoa que é dita como a ovelha negra da família, o que não se encaixa em nada, porque assim, é algo que o sistema precisa prestar atenção. E quando a gente coloca no campo, muitas vezes aparece essa pessoa que foi excluída, né? E simplesmente ela quer pertencer, porque ela faz parte. Então, tudo, e não é só pessoas que têm direito a pertencer, são também acontecimentos, né? Que às vezes segredos, aparece segredo de família dentro de uma constelação. Não que nós tenhamos que desvendar o segredo. Segredos são segredos, mas eles muitas vezes têm que ser incluídos. Porque vamos supor, um ancestral ficou tão preso naquele segredo que alterou muito a forma da vida da pessoa, né? E ela ficou guardando aquele segredo. Quando você coloca no campo e dá um lugar para esse segredo e começa a fazer a dinâmica, né? Com essas frases sistêmicas que a gente diz, eu incluo esse segredo, não preciso saber o que é, mas esse ancestral, ele acabou carregando um peso muito grande com esse segredo, mas agora a gente dá um lugar para esse segredo, não importa o que foi, aí a coisa começa a fluir novamente, porque parece que tira um peso, começa a pôr ordem, começa a pôr o lugar, você começa a dar lugar para o que foi excluído, tá? A lei da hierarquia, né? Num sistema, todos os que vieram antes são maiores do que nós. Então, meu pai e minha mãe são maiores do que eu. Eu só vou ser maior para os meus filhos, né? E para toda a minha ancestralidade, eu sou pequena. Só que aí o que pode acontecer, né? Vamos supor, morre um pai, né? Aí um filho começa a tomar o lugar desse pai. Ele está transgredindo aí a hierarquia. Aí a pessoa fala assim, eu não consigo ter um relacionamento amoroso. Quando você coloca no campo, você vê que a gente diz a pessoa não está disponível. Porque pensa racionalmente, se ela está tomando o lugar de marido da mãe, quem vai estar do lado dele é a mãe. Então, e não uma parceira, ou vice-versa, né? E não está disponível para o relacionamento. Então, quando às vezes a gente coloca no campo, a gente coloca um representante para o relacionamento, ele olha, porque tem os movimentos, ele olha para a pessoa, só que a pessoa não está olhando para o relacionamento. O relacionamento até olha, mas ele está só olhando para a mãe. Como é que vai entrar esse relacionamento? Ele precisa entender que ele precisa sair desse papel de pai, no caso do exemplo que eu dei, para poder estar disponível para a vida dele. Ele não representar a vida de outra pessoa, né? Um exemplo também da outra lei, que é o equilíbrio de troca. Por isso que a gente fala, nas constelações não existe certo, não existe errado, não existe julgamentos, tá? Então, quando você transgride essa lei do equilíbrio de troca, né? Num relacionamento amoroso, entre homem e mulher ou entre duas pessoas, né? Não importa qual sexo. Quando você faz alguma coisa, né? O outro vai retribuir de alguma forma, nas coisas mínimas do dia a dia, né? Eu vou fazer alguma coisa, né? Eu estou me doando para outra pessoa, a outra vai e retribui, sempre vai compensando. Sim. Mesmo que se faz de menos, outros às vezes percebem e vai fazer de menos também, e a coisa vai ficando equilibrada. Quando começa esse equilíbrio de troca a se desnivelar, quando um dá mais do que o outro,
e a coisa começa a se distanciar. Por isso que a gente fala, não há julgamento, isso aí entra uma outra pessoa nesse meio, né? Aí há uma traição aí, né? Quem é responsável por isso? Não existem culpados, cada um tem a sua responsabilidade, né? Então, um fez mais do que o outro, né? E começou a desnivelar, veio alguém para compensar esse desnível. Então, quando a gente representa, todos os sistemas existem, pode estar formas diferentes, né? Acontecimentos diferentes, mas todo mundo tem um pai, uma mãe, os avós, os sistemas se repetem. E tudo segue essas 3 leis. Tanto é que Bert Hellinger escreveu estas leis empiricamente, através das experiências. Ele não escreveu as leis para ser testada. Através das constelações, ele começou a reparar que se essas 3 leis eram transgredidas, né? Começavam esses nós. Então, a partir do que ele foi observando, ele escreveu a teoria. Percebe? Pelos resultados. Por tudo que foi de experiência. E, no geral, as pessoas te procuram para constelar mais o quê? Olha, não tem muita gente realmente de relacionamento amoroso, né? A gente às vezes constela, as pessoas pedem, eu tô com a autoestima baixa, né? Eu me sinto muito insegura. Então são coisas que depressão, eu estou muito deprimido, eu queria saber, né, o que está por trás, porque é o que a gente fala, a constelação é mostrar o que rege atrás. O que está por trás daquilo. Aquilo, ou porque aquilo não está dando certo. O que pode ser a solução e o que está por trás sustentando aquilo que você tá acontecendo na tua vida, né? E nenhum familiar precisa estar presente. Não necessariamente. Pode estar? Pode, mas não é necessário. Aí a pessoa também me pergunta, vou ser constelada, vamos supor, você vai ser constelada, eu vou entrar no campo? Às vezes a gente coloca para a pessoa sentir o campo. Porque geralmente ela fica de fora. Ela só fica olhando. Mas alguns movimentos, quando a gente sente que a pessoa tem que sentir mesmo ali no campo, a gente, geralmente é num final mais da constelação, para sentir a força da ancestralidade, aí a gente, ou mesmo aquele sentimento, aquele movimento que está acontecendo ali no momento, se a gente, o constelador, sentir que aquilo vai ser benéfico para ela, a gente puxa e faz a pessoa sentir no momento ali. Entendi. E ela não precisa também saber a história da família, como você falou que às vezes tem coisas que ninguém sabia e ela acaba descobrindo que aquilo interferia na vida dela. Vem à tona, né? Não precisa saber a história. Então, por exemplo, a pessoa que foi adotada, que não sabe a história da vida dela, sei lá, dos pais, da família biológica. Então, ela pode descobrir coisas ali que interferem. Aí é que tá, né? Já me perguntaram, pode acontecer de vir à tona que a pessoa é adotada? A pessoa nem sabe que é adotada. Pode vir à tona, né? Então, assim, se a família não quer, isso em algum momento pode vir à tona, né? E aí também é interessante a questão da adoção, uma visão sistêmica, né? Porque o que é a visão sistêmica? É do todo, né? A gente sair um pouco dessa visão muito fragmentada, muito individualista. Como você falou que a pessoa não precisa constelar, se ela só seguir as 3 leis ou parar já ajuda para refletir a respeito delas, já vai começar a colocar muita coisa em ordem, mas lógico, tem algumas fidelidades cegas que são tão enraizadas dentro de um sistema que só através de uma constelação mesmo, desse olhar, através de um facilitador, né, e de outras pessoas representando, que você consegue ter consciência disso. Você pode aplicar essas leis no aqui e agora, no que você está vivendo, já vai melhorar muita coisa. Mas se você está seguindo algum padrão enraizado, como é que você vai ter consciência disso se está ali no inconsciente? Né? Então, é uma forma, é uma técnica que você consegue detectar isso. Né? Aí o pessoal me pergunta, preciso fazer sempre uma constelação? Não.
né? Você pode fazer várias por diversos temas, mas uma atrás da outra não é necessário, porque às vezes você constela um tema e vai reverberar nos outros setores da sua vida. E quanto tempo demora para a pessoa ver isso reverberar na vida dela? Olha, não tem um tempo definido, porque o que vai aparecer na constelação é uma possível solução. Se aquilo vai acontecer ou não, vai depender muito da flexibilidade desse sistema. É uma nova informação, tá? E vindo à tona aquilo, né? Então, quando o sistema é muito cheio de emaranhado, está muito fechado, essa nova informação, essa solução fica mais difícil de fazer algum movimento rápido, vamos dizer, né? E quando ele é mais flexível, é mais fácil de ter um movimento mais rápido. Pode acontecer um movimento em horas, pode ser em semanas. Segundo a experiência, né, até de Bert Hellinger, até 2 anos de uma constelação feita, ou às vezes aquela solução, o sistema é tão fechado que não vai conseguir um movimento que você veja tão evidente, né? Mas sempre há algo ali. E também outra coisa, às vezes o que mostra na constelação, você tem que fazer alguma mudança. Vou dar um exemplo, é bom, a constelação é muito exemplo, né? Eu fiz uma constelação uma vez onde a solução daquela situação que estava sendo passada, fizemos as ordens ali do sistema. Uma das soluções era, você precisa olhar para você, você precisa fazer terapias para interiorizar e não fabricar muitas coisas internas. A pessoa fez esse movimento? Não, aí não adiantou. Percebe? A pessoa também tem que... Porque através, naquele momento, ela fazendo esse movimento interno, ela ia conseguir perceber os outros diferentes, né? Então, se ela não teve esse movimento, e sem julgamento também, não era momento para ela fazer isso. Às vezes o que ela está vivendo, né, sempre tem ali o lado que prende, né, o que está sendo benéfico, né? Então, às vezes, aquilo, a situação dela do conforto ali, sair da zona de conforto dela, naquele momento, ela não consegue. E está tudo certo, e talvez né? uma outra vez. E talvez num outro momento, ou daqui uns anos, ela consiga fazer esse movimento, né? Bom, agora a gente vai precisar fazer uma breve pausinha para o intervalo comercial. Mas antes, temos uma dica para você. Olá, eu sou a Lili Zard, Personal Organizer, e hoje eu quero dividir com vocês uma dica super bacana. Quem aí nunca chegou atrasado num compromisso porque na hora de sair não sabia onde estava a chave do carro, a carteira, o celular? Então, essa dica vai acabar com esse tipo de problema de uma vez por todas, que é você montar próximo da porta de saída uma caixinha de entrada, que essa caixinha então pode acomodar, além de um álcool gel, um álcool 70, um aromatizador de ambiente ali para ser utilizado naquele ambiente. Então você pode colocar sua carteira, seu celular, a chave do carro, a chave de casa. Se você não tiver um porta-chaves como eu tenho aqui, mas você pode então concentrar isso tudo nessa caixinha, deixa bem próximo da sua porta de entrada, que isso vai acabar de vez com o problema de perder esses itens aí dentro da sua casa. Então eu quero todo mundo aí criando a sua caixinha de entrada e me mande foto. Então pegue uma cesta, uma caixinha que você tem em casa, ou então busque, né, um organizador bem bonito que converse com a decoração da sua casa, monte sua caixinha de entrada e me manda aqui foto. Eu quero ainda que você coloque para mim temas que de repente você tem alguma dificuldade na organização da sua casa, uma dúvida, porque daí eu vou poder te dar dicas e você então sanar de vez com essa dúvida, esse problema de organização. Então comenta aqui que eu vou ficar esperando a sua sugestão.
Outras dicas de organização para o seu lar e para a sua vida você pode encontrar em meus produtos digitais, workshops, mentoria, masterclass, lives e muito mais. Informações em 19 99886 3862 ou no meu Instagram, Lilizard Organizer. Olá pessoal, na dica de hoje vamos falar sobre cabelos e eu quero te fazer uma pergunta. Como você protege suas madeixas? Você sabia que o sol, poluição, calor dos secadores e chapinha danificam seus cabelos? Pois é, se você não proteger os fios depois de lavá-los, eles vão sendo danificados aos poucos por todos esses agentes externos. É para evitar isso que a Dolce Rosa Profissional desenvolveu o BB Cream Absolute Protection, um leave-in poderoso que faz um tratamento que reconstrói a fibra capilar de dentro para fora, promovendo maior selamento da cutícula e protegendo também contra os raios UV. Sua formulação contém óleo de coco e um mix de aminoácidos, substâncias graxas que atuam como umectantes, reconstrutoras e antioxidantes, capazes de reabilitar a hidratação e reconstrução dos cabelos ressecados e fragilizados. Então, além de proteger os fios, facilita o pentear e a escova, deixa os cabelos super macios e ainda faz um tratamento de dentro para fora. Agora você já sabe, né? Sempre que lavar os seus cabelos, utilize o BB Cream Absolute Protection da Dolce Rosa Profissional. Tenho certeza que você vai amar. E a constelação familiar também pode ajudar no tratamento de doenças, ou tanto psicológicas ou doenças físicas mesmo? Então, a doença pela constelação a gente diz que é um sintoma, pode ser sistêmico, né? Geralmente tá ligado a algumas coisas do passado, algumas fidelidades, né? Como eu disse, da ancestralidade. Então, não é que aquela doença pode até se curar, tem casos que consegue, mas às vezes, vamos supor, é um padrão, a família, todos morrem de câncer de estômago. Nossa. Tem a genética? Tem, mas está sendo comprovado que essa genética tem uma influência bem pequena do que se imaginava. Né? Tem o ambiente, tem essa questão da fidelidade, do energia. sistema. E aí, quando você vai constelar uma pessoa que pede, eu quero constelar a minha doença, né? Às vezes, ela não vai conseguir se curar daquilo, né? Mas pode reverberar na outra geração. Você está tirando um nó, um emaranhado, e que você conseguiu começar a colocar em ordem, você libera muitas gerações. Por isso eu falo, quando uma pessoa vai constelar, ela não está fazendo um bem só para ela. Ela está um movimento enorme de muitas... E assim, o que às vezes aparece... É muita pontinha do iceberg que aparece na constelação. Há um movimento muito maior que acontece por trás, né? Que a gente desconhece, a gente não tem como explicar. As coisas vão se sucedendo a partir daquele movimento, porque um movimento muda, às vezes encadeia outro movimento e assim sucessivamente, né? E quanto tempo dura uma sessão, geralmente? Olha, pode... meia hora até 3 horas. Nossa, muito! Caramba. 2 horas. Teve constelação com bonecos que eu fiz, que eu cheguei a ficar 3 horas e meia, quase 4 horas com a pessoa. Aí é a postura de cada constelador, né? Eu vou até onde o campo me permite, né? Exemplo, ontem eu fiz uma constelação que em 1 hora e 10, 1 hora e 15 terminou. Mas o que também a gente percebe, pessoas que já fizeram outras constelações, fica mais fácil fazer outros temas, porque já está sendo movimentado e os movimentos começam a ser mais rápidos, então as constelações são mais breves, né? Tem constelador que às vezes em 20 minutos termina, porque vê o essencial, que é o que as constelações pedem para ver o essencial, e está tudo certo, o campo mostrou aquilo e você tem uma nova percepção e não é necessário prolongar, né? E dá para constelar, por exemplo, uma empresa? Então, sim, existe também organizacional,
as constelações, Tipo, né? a empresa está uma bagunça, ela quer saber por quê, não está dando certo, ela pode constelar. Sim, imagina dentro de uma empresa, são setores, é um sistema. Um Depende do outro, né? Então, você colocar no campo os setores, como eles estão se conversando? Aonde que está o problema? Onde que está o nó? E vai ser demonstrado ali. É no financeiro? O problema está no operacional? Não sei, né? Então, eu já fiz constelação onde era empresa pequena e quando é pequena, geralmente, o que reverbera na empresa é o que está acontecendo na dinâmica familiar, que transfere-se para a empresa. Então, você acaba organizando ali, mas a percepção você começa a ver que é de acordo com a relação entre os familiares. Né? Dono daquela empresa. Dono daquela empresa. E geralmente, empresa familiar trabalha mais do que dos próprios sistemas. Então, transferem muitas vezes para dentro dessa empresa a dinâmica desse sistema. E quando você consegue olhar para isso, você acaba mudando a dinâmica familiar. E com isso você consegue mudar a dinâmica da sua empresa. Caramba! E faz todo sentido, porque se a pessoa tem algum problema ali familiar, isso com certeza vai... Tem problema, a família tem problema com dinheiro, que está levando isso para dentro da empresa. O que a empresa vai ter problema? E aí, o que está por trás? Aí a gente acaba buscando qual é a causa deste desequilíbrio com o dinheiro. É uma energia, né? Como é que está a energia do dinheiro? O dinheiro é o dar e receber, é um elemento de troca, né? O quanto isso está reverberando nesse sistema? Como é que foi a história do dinheiro nessa família, né? Então, que é a lei do equilíbrio, às vezes, de troca, né? O que ficou se devendo, o que um deu a mais do que o outro, enfim, tem algo, né? Um exemplo também, uma vez eu fiz uma constelação onde tinha muito problema financeiro, então eu coloquei uma pessoa para representar o dinheiro. A dinâmica que estava por trás era o relacionamento amoroso de ancestrais, de 3, 4 gerações atrás, onde esse casal, né, eles se uniram por interesses, não foi por um vínculo realmente afetivo. Primeiramente foi pelo financeiro, pelo dinheiro, né? O que acontece? Era muito interessante, tudo que acontecia quando eu estava trabalhando a questão dos relacionamentos amorosos, refletia em quem estava representando o dinheiro. Ou ele se fortalecia, ou ele caía, ia para o chão. Eu me sinto... Porque aí, mesmo que está a pessoa representando o dinheiro, ela se sente forte, ela se sente fraca. Percebe? Então, aí a gente viu, tinha relação com esse equilíbrio do amor, né, não correspondido, da forma como seria mais saudável. Às vezes a pessoa tinha um outro amor que não pôde casar-se com ele, né? Então aí, como houve esse interesse financeiro, reflete nesse sistema o financeiro. E aí a pessoa faz o quê para quebrar esse... Então, com essa dinâmica desse inconsciente, a gente colocando uma nova percepção, falou, olha, graças à união de vocês, foi possível que a vida continuasse, que a vida, apesar de você ter se sacrificado, não casou com uma outra pessoa, o amor fluiu e deu outros seres. E eles têm o direito a ter prosperidade. Né? Então, começa a ter uma nova... Naquele momento, naquela situação, era comum acontecer isso, né? De se casarem por interesse. Né? E você fazendo essa dinâmica, você consegue trazer à tona uma consciência, falar, poxa, eu tive o problema e eu escolhi, né? Ou me obrigaram a fazer esse casamento por interesse,
mas os outros não precisam estar presos a isso. Então, há essa consciência nessa dinâmica e você liberta as outras gerações. Fala assim, vocês podem fazer como vocês quiserem com o dinheiro. Ela não está atrelada mais ao relacionamento de casamento, amoroso. Tira esse vínculo e se liberta isso. Então, aí, o que você vai depois fazer de acordo com a tua percepção em relação ao dinheiro é sua. Você está liberto, percebe? Que legal. Em relação à psicologia ou à área da saúde, tem algum lugar onde é reconhecido a constelação familiar? Então, muita gente não sabe, mas a constelação familiar ela foi reconhecida pelo SUS em 2017, que são práticas integrativas complementares. São 29. Acupuntura, reiki, florais, meditação. Sabendo disso, né, a população pode começar a cobrar isso, né, para que haja profissionais que atuem. Mas se a população, as pessoas nem conhecem o que é a terapia, né? Tanto é, né, que existe isso em 2002, ó, é muito tempo, no Hospital Boldrini, né, que trata crianças com câncer em Campinas. Eles começaram a disponibilizar reiki para as crianças que estavam sendo tratadas. E eles começaram a ver uma melhora mais rápida dos quadros, né? Para tratar a dor, né? Todos os sintomas que advêm de fazer quimioterapia, enfim. E eles começaram a ver, nossa, tem porque, né, saindo um pouco da constelação, porque é até bom falar sobre isso, para que as pessoas saibam que tem acesso, né, que existe isso, né. Pertence ao SUS, reconhece, então, o reiki é uma técnica onde você impõe, através das mãos, a energia, né, não tem nada a ver com religião, é uma conexão com energia, né, do amor incondicional, onde você transmite através das suas mãos na pessoa. E começaram a fazer isso no Hospital Boldrini, desde 2002. E hoje, né, e começaram a fazer nos acompanhantes também, para poder ajudar no processo como um todo. E hoje em dia existem alas lá, uma sala mesmo, onde essa técnica é aplicada. Então, assim, o que eu quero dizer, né, que existe muita coisa que muita gente não sabe, mas que pode ter acesso. Legal. E para quem aí de casa se interessar pela constelação familiar, como o pessoal pode te encontrar? Então, eu atendo no Espaço Íris aqui, né, tem a farmácia de homeopatia Íris. E a dona Áurea, né, a proprietária, ela construiu um prédio de terapias, né? E então eu atendo lá, né? Como eu disse, faço constelações tanto em grupo como individuais com bonecos e outras terapias, né? Legal. Que engloba reiki, aromaterapia, mas, né, nós estamos falando da constelação. Então, é uma forma de... Aí a constelação individual com bonecos, como eu disse, demora umas 2 horas, umas 3 horas, né? E as pessoas vêm com os temas e a gente trabalha isso. Legal, então o pessoal pode te procurar lá na Íris ou também via telefone? Sim, é 1999-616-6315. Legal, bom, então para quem ficar curioso aí, querer saber um pouquinho mais da constelação familiar, eu já fiquei super curiosa, já vou querer marcar minha sessão depois para conhecer de perto. Achei uma terapia super interessante e imagino que deve dar muitos resultados, né? Sim, nossa, eu já presenciei muitas mudanças. Então, para quem tiver aí interesse em saber um pouquinho mais, procurem aí ela na Íris, né? Lá na Íris. Bom, então também acessem aí as redes sociais da Cláudia, conheçam um pouquinho mais do trabalho dela e sigam também a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e até a próxima!